em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de João. João, capítulo 13. Por gentileza. Evangelho de João, versículo 34 e 35. Que diz assim: Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir mais uma vez, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu quero acrescentar a essa leitura o texto de Marcos capítulo 12. Volte aí um pouquinho. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, e que os tinha ouvido discutir, e, sabendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vamos repetir aí o verso 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muito bem, vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, e nos dê a compreensão adequada da Tua palavra, e é claro, Senhor, também a ousadia, a autoridade para vivermos a Tua palavra, levarmos, Senhor, adiante o Teu nome por meio da nossa fé, e é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ambos os textos definem um alvo extraordinário. Se você quiser saber como fazer a vontade de Deus, você só precisa concentrar os seus esforços em fazer duas coisas: agradar a Deus, adorar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Em outras palavras, o amor deve ser endereçado ao Senhor e ao próximo. E aqui o próximo é literalmente o que está escrito: aquele que está próximo de você. E o entendimento de próximo é aquele que está próximo e foi constituído próximo na condição de irmão em Cristo. É claro que isso é muito mais abrangente, nós podemos, é claro, amar todas as pessoas, devemos amar todas as pessoas, mas eu estou nas últimas pregações dando ênfase no que está escrito no texto bíblico de Mateus. Eu gostaria de retornar aí com você no texto de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Logo no começo do capítulo 24, vem o sermão de Jesus. Domingo à noite nós ministramos aí sobre esse texto, do verso 45 ao 51. Depois vem o capítulo 25, que fala sobre a vigilância no seu início,
e o fechamento da obra do Senhor, que é o dia do julgamento. A partir do verso 31, vem o que vai acontecer no último dia. No último dia, quando ele for julgar as nações, ele separará os bodes, as ovelhas. As ovelhas serão postas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Domingo à noite, nós finalizamos a mensagem lendo esse texto. E quando Jesus conta a respeito do que será no dia do julgamento, ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele diz o que foi que eles fizeram para receber essa herança. Eu tive fome e me deste de beber, tive sede, me deste... Aliás, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí tem a lista de atitudes que eles tomaram para com o próprio Jesus. Mas eles mesmos disseram: Senhor, quando nós te vimos assim, com fome, sede, ou nu, ou preso, ou enfermo? E aí ele declara: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Vamos ler aí a parte que explica a respeito disso. O versículo 37 diz assim: então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, vamos lá, irmãos, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós ministramos em uma outra quarta-feira, que nós abordamos mais esse entendimento de a estes meus pequeninos irmãos, nós explicamos o processo da grande comissão, como acontece no próprio texto de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, você já conhece o texto. A ordem é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O texto diz que deve-se fazer discípulo de todas as nações e deve-se ensinar a eles tudo o que Jesus tem ordenado. Então, quando a palavra de Deus está dizendo ide por todo o mundo, a pregação do evangelho será para todos. E é claro, pregando o evangelho, as pessoas vão se convertendo e eu preciso agora cuidar dessas pessoas. E dentro desse cuidado surgirá quem não terá roupa, surgirá quem estará doente, surgirá quem estará preso, ou após a sua conversão, alguma circunstância sobreveio e ele foi preso. Assim sucessivamente as muitas necessidades. O que eu estou falando, irmãos, está muito bem explicado em Atos, a partir do capítulo 2. Qual foi a primeira atitude da igreja com os convertidos? Se converteram primeiro quase 3.000 almas, o Senhor acrescenta quase 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas. Depois, aproximadamente mais 4.000 se convertem, está lá registrado no capítulo 4. E o resultado que agora essas pessoas precisavam ser cuidadas. Os irmãos conhecem, pois o texto define inclusive a orientação dos apóstolos para escolher homens que resolvessem a questão da distribuição diária de alimento, as viúvas. Havia um problema ali entre eles, havia viúvas gregas que estavam sendo desprezadas, e então os apóstolos separam homens que eram cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que tinham testemunho, para direcionar o cuidado que estava sendo feito. É a partir desse momento que o texto de capítulo 4 diz que era comum o que todos tinham entre eles. E eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos
para que eles administrassem. E a administração era que não podia haver nenhum necessitado no meio dos convertidos. Então, suas necessidades foram supridas. Entenda, o que Jesus fez, eu quero só recapitular esse entendimento para dar sentido à pregação de hoje. Nós estamos observando que eu preciso fazer a obra quando a obra é feita e almas são convertidas, corações se rendem, eu serei instrumento de Deus para auxiliar essas pessoas em suas necessidades. Aí nós estamos falando das pessoas que nós temos contato no meu trabalho, no convívio na rua, por exemplo, você talvez passa todo dia em frente a algum estabelecimento e você está tendo contato ali pela passagem todos os dias, e vamos dizer que em algum momento você entra numa loja e há ali um contato com uma pessoa, e ali surge o conhecimento, e mais tarde essa pessoa pede oração, e depois que ela pede oração, então você começa um relacionamento, onde você vai perguntar o resultado daquela petição, como está aquela pessoa que ela pediu oração, e ali estabelece-se um elo aonde você vai se aproximando e a luz de Deus através de você será vista pela pessoa. Meus irmãos, não se engane, você que serve ao Senhor, você que está buscando a Deus genuinamente, o Senhor Deus mostrará a sua pessoa a outras pessoas, Ele fará com que as pessoas vejam a presença dEle em você, de forma que Ele abençoará essas pessoas por meio do que Ele está fazendo na sua vida. E aqui eu estou falando sobre a obra invisível do Senhor, que é vista pelos frutos. Entenda bem, meu irmão, nós temos uma missão, e é nessa missão de cuidar de pessoas é que vai surgir as necessidades. Veja, nós não estaremos fazendo a Jesus diretamente. Tanto é que Jesus disse, olha, eu tive fome e me deste de comer. E aí sucessivamente as necessidades. E eles perguntam, mas quando te vimos assim? Porque quando fez, não fez pensando em alguém muito importante. Veja, você ajudar alguém muito importante pode ser algo fácil de fazer. Aliás, o texto de Provérbios diz que todo mundo quer ser amigo de quem dá presente. Na linguagem de hoje está desse jeito. Ou seja, fulano é uma pessoa tão boa e que presenteia tanta gente, as pessoas tenderão a ter vontade de ter relacionamento. Por quê? Porque o ser humano, quem não gosta de receber algo, quem não gosta de ser lembrado, quem não gosta de receber algo, só que o amar o próximo bíblico, amar o que está próximo de você, significa, em primeiro lugar, que você deve amar o seu irmão. Lembra quando nós estudamos aqui sobre que Jesus era o unigênito do Pai, ele se apresenta como unigênito, mas após a morte e ressurreição, ele trata os discípulos de forma diferente. É aquele trecho de João, capítulo 20, que ele diz a uma das mulheres que foi de madrugada, lá ver, embalsamar o seu corpo, perfumar o seu corpo, aliás. Ele diz, vá e diga aos discípulos que eu vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A identificação a partir de agora era de irmãos. Nenhum trecho do anterior Jesus fala dessa forma com os discípulos. Pastor, mas ele quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, está chamando Deus de Pai, então automaticamente somos irmãos. Você sabe que a linguagem ali é diferente, e ela é diferente por quê? Porque o plano de salvação estava concluído. Na semelhança do protótipo do Filho único, agora Deus estaria gerando outros filhos.
E aí nós chamamos isso de novo nascimento. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Uma nova vida. E uma nova vida sob a ótica de quem? Sob a ótica da vida do Filho de Deus, o unigênito do Pai, o incomparável, não havia nada que se comparasse a ele. E isso está lá no texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ali o termo é unigênito, mas depois da ressurreição, agora ele faz a identificação clara. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E logo em seguida, no texto de Romanos, capítulo 8, a partir do capítulo 8, versículo 29 em diante, nós encontramos a citação lá que Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Por que ele é primogênito? Ele é primogênito porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Como assim o primeiro? Ele foi o primeiro que morreu fiel, diferente de Adão. Adão pecou. O primeiro Adão veio e caiu. O segundo Adão, Jesus Cristo, veio e permaneceu se relacionando com Deus diante dos homens. Aliás, chamou 12 para estar com ele, e eles contemplaram o relacionamento de Jesus com o Pai e o relacionamento do Pai com Jesus. Pastor, como assim o relacionamento do Pai com Jesus? Porque o próprio Deus o legitimava. Quando saiu do batismo, a voz ecoou dos céus e apareceu de forma visível, em formato corpóreo, como que de uma ave, uma pomba. E ela disse então, o Senhor disse então, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mais tarde, no Monte da Transfiguração, o Senhor fala novamente da nuvem, ele se manifesta, o próprio Deus declarando, este é o meu filho amado, em quem me alegro. E ele acrescenta uma fala, ele diz, a ele ouvi, ouçam a ele. Como assim? Deus estava dizendo, este é aquele que vocês devem se espelhar, devem receber tudo que ele está ministrando. Então, fazendo um fechamento aqui, nós estamos estudando o entendimento do que acontecerá no último dia. A recompensa será para quem executou muito bem a obra que ele nos mandou fazer. Então veja bem, meu irmão, ó, qual o formato adequado para servirmos? Fui salvo e agora vou trabalhar para a salvação de outros. Como isso deve ser feito? Eu vou largar tudo e vou sair pelo mundo pregando o Evangelho. Se você foi chamado para ser um missionário, isso vai acontecer em algum momento. Mas a maior parte dos missionários são pessoas na vida cotidiana. Vou repetir, irmãos, a maior parte dos missionários que estão sob a missão, eles estão vivendo uma vida comum. Como assim? Quem era avô, continuou avô no contexto de avô, na vizinhança, nas amizades, foi salvo, tornou-se um missionário, tornou-se um comissionado à missão, e naquele contexto o qual foi salvo, não é? Só saiu do pecado, mas continuou vivendo com sua família, com seus amigos, só que agora na luz, como ele na luz está. E vivendo essa vida, ele está aberto a todo o mover de Deus para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Talvez você não precisará fazer nada
do que talvez você pense que vai fazer. Pastor, agora eu tenho que pregar, então, tenho que parar na rua e sair pregando. Não, meu irmão, se você é um avô, você vai ser o melhor avô para os seus netos. Você é pai, vai ser o melhor pai à luz da Bíblia para os seus filhos. Você é marido, você vai ser um marido excelente, conforme a Bíblia diz. E só vivendo isso, você já vai ser um instrumento para essa geração. Por quê? Porque eu tenho a certeza, Deus vai tocar o coração de pessoas para observar você, e algo diferente, as pessoas vão dizer, olha, eu vejo que tem algo diferente em você. Por isso que você talvez está indo trabalhar até desanimado, sem força, mas a luz de Deus está pairando sobre você. Por quê? Porque você pode até estar desanimado, mas não está destruído. Não está destruído. Aliás, irmãos, às vezes a pessoa está tendenciosa a pensar, né? Se eu só sou usado por Deus se eu estiver sentindo o poder de Deus na minha vida. Eu quero deixar claro que andar na presença de Deus é o natural para nós. Você quer saber esse natural como é que é? No dia em que você comete o pecado, ou na hora que você comete o pecado, você percebe que você estava vivendo o natural maravilhosamente e agora é que está mal porque pecou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como assim? Você estava andando em oração, buscando observar a sua vida, seu coração, refletindo sobre a palavra de Deus, buscando encher-se de Deus e vivendo uma caminhada de santidade. Na hora que o pecado entra na sua vida, você percebe que o vazio entrou junto. Então ali você agora está vivendo o anormal. Anormal por quê? Porque você nasceu de novo e o seu natural é andar na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, quem será instrumento de Deus? A pessoa que entendeu esse princípio. Meu irmão, você pode estudar os textos que eu acabei de citar, eu sei que isso é impactante, né? Porque eu quero agora citar a forma errada. Quando se pensa assim, amar o próximo, a pessoa lembra logo daquela herança, principalmente quem veio de outra religião, se é que você me entende. Aonde a ênfase é ir até os necessitados que estão lá no meio da rua, que estão lá dormindo no chão e levar para eles alguma coisa. Tanto é que no meio cristão, onde se prega a palavra genuinamente, eu não sei se você já notou, mas você não vai encontrar essas pessoas ao pé da igreja, da porta da igreja. Por quê? Porque todo aquele que está debaixo de uma visão bíblica vai olhar para aquela pessoa e dizer, o Senhor Jesus quer tirar você dessa situação. E mediante e que ele não queira sair dessa situação, no nosso tempo até se tornou lucrativo morar na rua, dependendo da situação. Se é que você está me entendendo, eu creio que todo mundo está me entendendo, né, irmãos? Existem pessoas pedintes na rua que juntam mais dinheiro do que muitos que trabalham diariamente. Em algumas situações se tornou um negócio. E é claro, há situações de pessoas que estão realmente desamparadas, sofrendo na rua. Porém, eu que já fiz isso, né? Eu descobri muito rápido que a maioria que estava morando na rua já foi crente um dia. Já havia caminhado na fé. Pastor, mas e agora? E agora, meu irmão, se cumpriu o que Jesus disse. A situação dessa pessoa está muito pior do que antes. Então, eu estou agora citando para você o outro lado da visão. Pastor, nós vamos ajudar o próximo, quantas cestas básicas nós vamos levantar para poder abençoar? Está aí uma coisa perigosa no nosso tempo. Por quê? Anuncie aí que você vai dar cesta básica para necessitados. Meu irmão, vai fazer fila gente a rodo. E aí você pergunta, pastor, mas isso não está certo. Meu irmão, biblicamente, se uma pessoa se converte, ela a partir de agora precisa sujeitar a Cristo. E sujeitando a Cristo, ela precisa valorizar a sua família e a própria vida.
Então, se ela parou de estudar, ela vai voltar a estudar, porque ela valoriza a própria vida, dá valor à vida dela, porque ela é preciosa para Deus. E ela dá valor à família. Então, ela que não trabalhava e não queria trabalhar, agora está orando, porque ela tem que amar trabalhar. E ela vai trabalhar intensamente. É mandamento do Senhor o trabalho. Aliás, é regra básica da existência humana. Ninguém pode viver sem o trabalho, sem o esforço, até mesmo para a subsistência. Demandará esforço. O que eu quero dizer é que na Escritura Sagrada não há uma orientação para ajudar pessoas que estão quebrando princípios de Deus e não querem se adequar aos princípios de Deus. Quais são? O princípio universal: todo homem deve comer do suor do seu rosto. Aí a pessoa está lá dizendo, não faço, não quero e não gosto, e eu vou levar uma cesta básica para ela. Não tem como. Por isso que nós não ajudamos. Por exemplo, não há abertura para ajudarmos alguém que está entregue às drogas e quer uma cesta básica para continuar entregue às drogas. Não há abertura para esse entendimento. Aliás, eu costumo dizer que isso é até um pecado para um alimento que foi entregue para ajudar alguém que realmente precisa. Quem que realmente precisa? Um pai de família que está lutando para levar adiante e as circunstâncias não permitiram que ele se alimentasse. Então a igreja deve ajudar. Pastor, assim não dá para servir a Deus. Meu irmão, assim não dá para quebrar princípio. Os princípios do Senhor são extremos. Só para você ter uma ideia. Se eu percebo, eu conheço uma pessoa e essa pessoa não gosta de trabalhar, e é homem, se essa pessoa começar a namorar e vier me perguntar, e aí, pastor, o que o senhor acha? Eu acho que você tem que se converter dessa área que você não gosta de trabalhar. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se você está namorando, você quer se casar. Se você quer se casar, você vai ter que amar trabalhar e trabalhar muito para sustentar essa moça. Para cuidar dela, para dar o melhor que você puder. Então, se você não gosta de trabalhar, você está me perguntando, que bom. Mas se ela perguntar, eu vou dizer, pode largar esse rapaz aí, espera ele amar trabalhar primeiro, aí você fica com ele. Vai ser uma bênção maravilhosa. Que é isso, pastor? Vamos se separar então? Vamos se separar então. Por quê? Porque nós não vamos passar a mão em algo. Ah, mas eu amo. Ah, mas é isso mesmo. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, cada coisa no seu devido lugar. Então, a coisa é muito clara, muito direta. Então, amar o próximo, a grande parte do nosso povo, recebeu a herança de amar o próximo, é preparar algo para dar para alguém. E aqui eu estou trabalhando um assunto que eu acredito que tem mexido com a estrutura, porque só com os convertidos nós já teremos muito trabalho, muito trabalho. Você imagina se isso não está claro para nós. Irmãos, é responsabilidade, agora entenda bem, só aqui nesse assunto, nós encontramos o fundamento porque que missões não é uma opção. Os irmãos estão entendendo? Como assim? Vamos ver se é uma opção. Quando você vai dar o seu dízimo, você dá só o dízimo. Não, vamos supor que não tem campanha de missões. Nós não estamos em campanha de missões. Você entrega o seu dízimo e você entrega somente o seu dízimo. Veja bem, até hoje, inclusive, até no judaísmo, eles separam o recurso em três partes. Três partes. Uma parte, isso no judaísmo, tá? Que a raiz é bíblica, no Antigo Testamento. Separa o recurso em três partes. Uma parte é para entregar o dízimo, por exemplo, e ofertar de uma forma geral. A outra parte é para o sustento, toda necessidade mensal, necessidades, água, luz, e toda necessidade que é fixa. E o outro valor é para guardar e fazer outras coisas necessárias com o objetivo. Missões, missão que eu digo algum plano pessoal, não missões, mas um plano pessoal
e ali entra daquela outra parte, separa tudo em 3 partes, os planos para o futuro, investimentos pessoais e assim vai. Na parte de dar o dízimo e ofertas, inclui-se inclusive uma parte de recurso para ajudar alguém em algo. Por exemplo, pagar um curso para alguém, para aquela pessoa melhorar a sua condição estudantil e automaticamente também o seu emprego. Ajudar pessoas, você vai encontrar muito comum na visão judaizante atual, pessoas que dão dinheiro para instituições ajudarem pessoas a lidar com melhor com as finanças pessoais. E aí, é claro, eu estou falando de uma forma geral. Essa visão tem fruto da onde? Da Escritura Sagrada. Então, nós precisamos, irmãos, pensar o que é amar o próximo. E aí eu estou abordando isso, citando que as palavras de Jesus a um destes meus pequeninos irmãos. O termo aqui é o próximo na condição de família cristã, família de Deus. E aí nós fundamentamos, quando falamos da grande comissão, que nesses que eu vou pregar o Evangelho, eu vou encontrar muitas necessidades, e essas necessidades terão que ser supridas pelas pessoas que estão adiante. Agora, observe bem, porque na quarta-feira passada, nós lemos o texto de 1 João. Abra aí a sua Bíblia, em 1 João, rapidamente. Nós finalizamos no texto de 1 João, abordando, já que amar o próximo, amar quem está próximo, é o meu irmão novo convertido. Não é? Eu não consigo não falar disso, né? Quantos entenderam aqui o fundamento de missões? Veja bem, se eu devo ter como missão auxiliar os convertidos, aquele que estava nu e eu vesti, é a pessoa que chegou para a igreja. Ele em breve estará auxiliando outros que também estavam sem condição. Esse estava nu e vestir, na época, ter uma muda de roupa, aliás, era um dos presentes dados por reis, né? Você lembra quando Naamã foi levar presentes para o profeta que ele acreditava que iria curá-lo? Ele levou mudas de roupa. Eram certamente vestes festivais, roupas de reis. Mas a roupa em si era algo caro. As pessoas não tinham guarda-roupa como hoje é. Não havia facilidade de vestimenta. Uma veste, o tecido era algo trabalhoso e caro. Então, quando o texto diz assim, eu estava nu e vestiste a mim, né? O texto está falando que essa pessoa teve que injetar dinheiro. Eu estava com fome, me deste de comer. Comida também não era como hoje, a pessoa vai e compra para o mês. A pessoa recebia o dinheiro diário, não tinha como guardar a comida. Então ela tinha que o quê? Se deu de comer, ela teve que injetar recurso. Então, entenda bem aí o princípio de missão. Eu não tinha nem programado falar disso, estou explicando aqui, recapitulando, e aí me veio esse fundamento importantíssimo. Por que eu tenho que dar dinheiro para missões? Porque eu tenho um compromisso de amar o próximo. Porque o primeiro ato de amor, vamos lembrar aí o que é amar? Qual é o princípio de amor bíblico? Amar significa suprir a necessidade. Deus amou o mundo de tal maneira que nos salvou. Em resumo de João 3,16, Deus amou o mundo, amou a nós todos, e Ele nos deu o que faltava. O que faltava? Perdão dos pecados, salvação.
Então, o que é que nós devemos fazer quando amamos o outro? Nós, na semelhança do que recebemos, nós vamos suprir a necessidade. Se a necessidade é discipulado, nós vamos suprir. Então, quando nós pensamos em amar a pessoa, nós devemos fazer com que ela agora tenha algo que ela não tinha. Ficou claro aí, irmãos? Então, por que eu vou separar uma oferta de missões? Porque não tem como amar sem mexer no bolso. Note aqui, porque nós não tem como amar se não injetar recursos. Irmãos, hoje está quente aqui mais do que tudo. Não sei se os irmãos estão percebendo. Aqui, né, 8 é 80, né? Às vezes está frio e aí eu tenho que falar aqui também. Se puder ligar, ou é só eu que está quente só para mim? Está muito quente aqui. Por favor, me ajude aí. Não, depois a gente tem que orar aí porque os irmãos estão desidratados. Essa foi demais, né? Vocês notaram não que está quente, não? Não é? Vamos lá, equipe. Muito bom. Vamos lá. Os irmãos estão percebendo o nível do que nós estamos tratando? Agora me diga, nós estamos, o povo do Senhor, está realizando a obra como a Bíblia diz em grande maioria? Sim ou não? Dentro do que nós estamos falando aqui, o povo do Senhor, num todo, está realizando a obra maravilhosa do Senhor genuinamente? Não. Você vai encontrar pessoas que vão estar assim, eu lá vou dar dinheiro para missões, mas já não basta o dízimo que eu dou. Meu irmão, não entendeu não. Eu só quero lembrar uma coisa, irmãos. No viemos, no retornaremos. Se hoje o Senhor voltar, tudo que construímos vai ficar. Vai ficar. E esse entendimento, de vez em quando a gente tem que olhar e dizer para nós mesmos, por quê? Porque pode ser que nós estejamos que nem aquele rico, lembra? O rico construiu novos celeiros, botou muita comida lá e disse, agora senta-te, regala-te, porque tens muito em depósito. E aí naquela noite, na parábola, naquela noite foi pedida a ele, ele foi comparecer diante do Senhor para prestar contas, em outras palavras. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer essa atitude, ter essa atitude, mediante entendimento bíblico. E aí nós teremos uma mudança. Quando isso entrou no meu coração, irmãos, primeira coisa que eu faço quando entrego dízimo, primeiro entrego dízimos, e depois ofertas. Não tem como fazer diferente. Como é que se faz isso? Você entrega oferta para missões, entrega oferta, no caso, separa uma oferta de ação social. Biblicamente você vai encontrar isso. A orientação para este assunto. Como assim? Eu estou me alimentando, há pessoas que não estão, então eu tenho que separar uma oferta que visa o suprimento disso. Estou citando a minha experiência pessoal. Claro, tudo fruto de entendimento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e a aplicação na nossa vida é essencial. Então, qual é a visão que nós temos? Nós paramos aí no texto de 1 João, não vai dar para abordar, eu estou só aqui falando com vocês. No capítulo 2, nós paramos no versículo 6, aproximadamente. Foi, versículo 6. Quem lembra aí, irmãos? Quem lembra? Hein? Nós lemos do verso 1, na verdade lemos do verso 5 e fomos parar aí no versículo 6. Vamos ler o verso 6? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Andou fazendo tudo isso que eu acabei de dizer. Toda necessidade era suprida. Claro, as curas, os milagres tinham um objetivo específico, chamar a atenção para o momento que eles estavam vivendo. Mas ele supriu toda necessidade.
Como é que eu vou dizer que eu amo? Se eu estou envolvido em suprir a necessidade do meu irmão. Como assim? Tem uma pessoa, olha como isso muda a nossa rotina. Tem um irmão novo convertido. Eu vou me preocupar em ir até ele, conhecê-lo, saber como é que ele é, como é que ele está. Eu fiquei sabendo que esse meu irmão, que é novo, ele está passando por um momento difícil. Eu tenho o objetivo de me aproximar e ser bênção na vida dele. Veja como isso muda. Qual é a armadilha que nós temos? Vivermos para nós mesmos. Vivermos para nós mesmos. Eu encerro, irmãos, lendo o capítulo 2, aí no capítulo 2 de 1 João. Eu quero ler o versículo 15. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é que João está dizendo aí, não permanece para sempre? Pastor pensar que era só a palavra de Deus permanece. Ele está falando que quem faz a vontade de Deus estará na eternidade, estará para sempre com o Senhor, permanece para sempre. Também, outra interpretação do que ele está dizendo: tudo vai passar, mas as almas salvas vão permanecer com o Pai. Permanece para sempre. Agora, o que é que o apóstolo João está dizendo? Ele começa o capítulo 2 falando de amar o irmão. E ele finaliza o trecho a respeito de amar o próximo, falando do contrário, que é aquele que se desviou, aquele que ama o mundo e o sistema do mundo. O sistema do mundo compreende 3 áreas. É a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne. Na minha tradução aqui, está escrito assim, o versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por que aqui é o contrário? Ele finaliza essa parte falando do contrário. Você quer saber se o amor de Deus está em você? Você esqueceu de você porque você está sendo cuidado por Deus. E você está envolvido em cuidar de pessoas. Pregando o Evangelho e sendo instrumento para suprir a necessidade dessa pessoa. Pastor, mas tem que envolver dinheiro tudo? Não, irmãos. Não. Eu só quis dar uma apertada mesmo, porque quando mexe no dinheiro, né, o coração de alguns até pula para trás. E eu estou querendo já pegar você pelo pé aqui, né, aquela frase que eu digo aqui, não corra não, né? Não corra não. É uma forma de só chamar a sua atenção com o objetivo de ensino. Meu irmão, em nome de Jesus, se você está dando lugar aos desejos da carne, dando total lugar à cobiça dos olhos, você está colocando em primeiro lugar o sentir bem nas migalhas do mundo, que é os desejos da carne. Você vai ver lá em Gálatas os desejos da carne. A carne deseja que é contrário ao espírito. E está lá a lista, né? Feitiçaria, idolatria, prostituição, invejas, bebedices, orgias, uma lista de dissensão, facção, heresias. Tudo quanto o pecado anseia. E
a cobiça dos olhos. O texto adequado para entender cobiça dos olhos é o texto de Tiago 1, nós vamos ler. Tiago 1 vai falar sobre isso, que os olhos então se estendem sobre algo, vem o desejo, então vem a cobiça, depois dos olhos terem cobiçado, então se concebe o pecado. O pecado é consumado. Então há um processo para a queda. Quem é que está caminhando para a queda? Todo aquele que não está na missão. Já está no processo do mundo, porque cuida só de si mesmo. E isso tudo de forma escondida, subentendida, mas está lá. A soberba da vida. Não existe texto mais adequado do que o texto de Provérbios 16. Provérbios 16, 18. Dá para a gente ler juntos esse texto? Provérbios 16, o verso é o verso 18. A soberba da vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, entenda bem, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Uma das manifestações mais claras do que é a soberba da vida é quando Herodes botou uma roupa bonita, reluzente, e ele proferiu um discurso lindo no Areópago. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 12. Quando ele terminou de discursar, as pessoas começaram a dizer: é voz de Deus, é voz de um Deus. E ele se enche naquela hora, e então o Senhor vem e o mata. Ele morre naquele momento, cai no chão, já comido pelos bichos. O espaço de tempo que ele de pé estava vivo, e ao cair, já caiu com os bichos saindo. Por que que Deus fez isso, irmãos? Deus mostrou claramente que aquele homem que se sentia um Deus não era nada. Não era nada. O normal para os bichos virem é dias depois, horas a fio, ambiente certo, local adequado, então esses bichos vão fluir. Porém, naquele momento foi num estalar de dedos, num piscar de olhos. Deus estava mostrando: só há um Deus. Entenda, quando alguém se considera Deus na terra, é semelhante a um filho que olha para o seu pai e diz: a partir de hoje você não é mais meu pai. Eu apresento o meu pai, e traz uma pessoa desconhecida para dentro de casa. Entenda aí, Imagine uma pessoa, de repente declara para o próprio pai: não te reconheço como meu pai, não sei nem quem você é, para mim você nem existe. Para mim, a partir de hoje, esta pessoa aqui é meu pai. E aí, então essa pessoa traz para dentro da casa que o pai dele que construiu, o pai dele que fez tudo, e ele diz: olha, este desconhecido é meu pai. Certamente no seu coração você diz assim: se alguém fez isso, essa pessoa, ela é uma pessoa muito difícil de até olhar nos olhos. Como que é possível fazer isso com o próprio pai? Pois é, meu irmão, toda idolatria é uma afronta ao Criador. O Criador de todas as coisas. Imagine, foi Ele que criou a madeira, foi Ele que criou as árvores, e alguém vai lá e corta uma árvore e faz um Deus da madeira que Ele criou. E coloca este Deus entre a terra e o céu, e declara: este é Deus. É uma afronta a Deus. Aí a gente entende por que o texto de Romanos, no capítulo 1, diz que Deus entrega eles ao seu próprio desejo. Por quê? Porque eles afrontaram o único Deus
que deu a vida para essa pessoa. Só respiramos porque Ele nos concedeu, irmãos. Então, quando nós reconhecemos que Deus é o único Senhor e o amamos de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e esse relacionamento nos direciona a amar o próximo, então nós alcançamos agradar a Deus. Eu quero, meu irmão, em nome de Jesus, convidar você à oração nessa hora. Eu acredito que nós temos muito a orar. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, abra o seu coração, e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e nos dê a capacidade de vivermos a sua palavra. Feche os seus olhos, comece a orar agora por você mesmo. Nós não precisamos orar por ninguém além de nós nessa hora. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a vivermos a Tua vontade. Sim, Pai, que verdadeiramente nós venhamos a levantar o Senhor em nossos corações, Senhor, como genuíno Senhor, único Deus. E isso, Pai, nós oramos para que o Senhor gere em nós essa realidade espiritual. Senhor, quebra em nós tudo que tem que ser quebrado. Transforma em nós tudo que tem que ser transformado, meu Pai. E dai-nos entendimento para caminhar em triunfo em Ti. E é claro, meu Pai, caminhar em triunfo é algo, Senhor, manifesto por viver a fé genuína. Sim, Pai, eu te peço, dai-nos, Senhor, a ousadia de vivermos a Tua palavra. Meu Pai, livra-nos de vivermos para nós mesmos, de caminharmos nos desejos da carne, na cobiça dos olhos, na soberba da vida. A nossa vida, Senhor, só existe por causa de Ti. Nosso coração só está batendo por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, diante de Ti queremos reconhecer-Te. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, não há sentido viver se não for para a Tua glória. Abençoa-nos, Pai, e usa-nos, Senhor, para abençoar pessoas com o Evangelho. Usa-nos, Senhor, para vivermos conforme o Teu chamado. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu